Você já sentiu que não tem o suficiente? Que o que você tem é tão pequeno diante do tamanho do problema que enfrenta? Já olhou para suas mãos e pensou: Senhor, isso aqui não vai dar? Essa é uma sensação muito comum. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Mesmo com pouco, Deus pode fazer muito. Não importa o quão pequena seja a sua força, sua fé ou seus recursos. Quando colocamos nas mãos de Deus, o pouco se torna abundância. Na Bíblia, em João 6 do 9 ao 13, vemos a história de um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Para uma multidão faminta, isso parecia nada. Mas Jesus recebeu aquele pouco com gratidão e multiplicou até sobrar. E hoje, Ele quer fazer o mesmo com a sua vida. Não se desespere com o pouco que você tem. Porque com Deus, o pouco é o ponto de partida para o milagre. Deus nunca pediu que você tivesse tudo. Ele só pede que você entregue o que tem. Às vezes achamos que só poderemos ser usados por Deus quando estivermos prontos, fortes, cheios de fé, com tudo em ordem. Mas Jesus não alimentou a multidão com uma cesta cheia. Ele usou o lanche simples de um menino comum. Isso nos ensina algo profundo. Deus trabalha com o disponível, não com o perfeito. Aquilo que você considera pequeno demais, sem valor, inútil, é exatamente o que Deus pode usar para mostrar o poder dele. Talvez você ache que sua oração é fraca, que sua fé é vacilante, que sua história está quebrada demais para dar fruto. Mas o Senhor olha para o coração. Ele não está esperando o seu muito. Ele está esperando o seu sim. Hoje, entregue a Deus o que você tem. Mesmo que seja pouco. Mesmo que seja quase nada. Ele sabe o que fazer com isso. Imagine a cena: milhares de pessoas com fome, em um lugar onde não havia comida. Os discípulos preocupados, sem saber o que fazer. E, de repente, aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Talvez alguém até tenha rido. Talvez tenham dito: isso aqui não vai adiantar. Mas Jesus não despreza o pouco. Ele abençoa. Ele levantou os olhos ao céu, deu graças e começou a distribuir. E aquilo que era pequeno se multiplicou nas mãos do Salvador. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos. Você consegue perceber a grandeza disso? O pouco nas mãos de Jesus se torna milagre. O insignificante aos olhos humanos se torna sinal da provisão divina. Não despreze o que você tem. Não duvide do que Deus pode fazer com o seu pouco. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda multiplica. Ele ainda surpreende. Quantas vezes nos comparamos com os outros? Olhamos para a vida das pessoas e pensamos: se eu tivesse o que fulano tem, aí sim Deus poderia me usar. Mas a verdade é que Deus quer você do jeitinho que está. Com seus 5 pães, com seus 2 peixinhos. Não se trata de quantidade, mas de disposição. Não se trata de grandeza, mas de entrega. E se você entregasse hoje seus sonhos, suas dores, seus medos e suas limitações a Deus? E se você dissesse: Senhor, isso é tudo que eu tenho. Não é muito, mas é teu. Foi isso que aquele menino fez. E é isso que o Senhor espera de nós: entrega sincera. Fé simples. Confiança real. Deus pode fazer maravilhas com aquilo que está nas suas mãos. Basta que você confie e entregue. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios grandes demais. Dívidas que parecem não ter fim. Relacionamentos quebrados. Um coração cansado. Uma fé enfraquecida. E você olha para si mesmo e diz: eu não tenho forças. Eu não tenho saída. Eu não tenho nada. Mas é nesse lugar de escassez que Deus gosta de agir. É quando reconhecemos que não temos como, que Ele mostra que pode. É quando nos sentimos fracos, que Ele nos fortalece. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não depende da sua força, Ele quer mostrar a dele. E o milagre começa quando você entrega o seu pouco. Não subestime o que Deus pode fazer por você e através de você. Muitas vezes, Deus permite que passemos por períodos de escassez para nos ensinar a confiar. Não para nos punir, mas para nos alinhar com o propósito dele. Às vezes, é no deserto que mais aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Foi no deserto que Jesus multiplicou os pães. Foi na crise que o milagre aconteceu. E é nesse momento da sua vida, onde tudo parece insuficiente, que você pode ver a mão de Deus agir de maneira sobrenatural. Hoje, eu quero que você declare com fé: Senhor, o pouco que tenho é teu. Multiplica.
usa, transforma. Declare isso nos comentários. E creia, ele vai te surpreender. Porque quando Jesus está presente, nunca falta. Quando ele entra na situação, tudo muda. Agora, ore comigo. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração quebrantado. Às vezes, o que tenho parece tão pouco. Às vezes, me sinto insuficiente, fraco, incapaz. Mas hoje eu entendo que o pouco nas Tuas mãos se torna muito. Como aquele menino, eu entrego a Ti os meus 5 pães e 2 peixinhos. Entrego a Ti o pouco da minha fé, os meus pequenos recursos, os meus sonhos muitas vezes desacreditados. Multiplica, Senhor. Faz o Teu milagre. Mostra o Teu poder na minha fraqueza. Me ajuda a confiar, mesmo quando não vejo saída. Me ajuda a entregar, mesmo quando o medo tenta me paralisar. Eu creio que Tu és o Deus da multiplicação. Eu creio que Tu és o Deus que faz transbordar. E sei que o que está nas Tuas mãos nunca é perdido, nunca é pequeno, nunca é em vão. Abençoa a minha vida, a minha casa, os meus planos. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, clique no botão de inscrever-se e compartilhe com alguém que também precisa saber que Deus faz muito com pouco. Juntos, vamos espalhar a fé, a esperança e o amor que só Jesus pode dar. A multiplicação dos pães não aconteceu apenas para saciar a fome física da multidão. Ela revelou algo maior, o coração de Jesus. Um coração sensível, compassivo, atento às necessidades das pessoas. Um coração que vê além das aparências. Enquanto muitos talvez tenham ignorado aquele menino e seu pequeno lanche, Jesus viu possibilidade. Viu fé. Viu entrega. E é assim que Ele olha para você. Não como alguém sem valor. Não como alguém desprezível. Mas como alguém que pode ser canal de milagre. O mundo pode não ver. As pessoas podem subestimar. Mas Jesus enxerga propósito no que você tem e no que você é. Não deixe que a opinião dos outros defina o que você pode viver com Deus. Ele te vê. Ele conhece o seu coração. E Ele ainda multiplica. Repare em algo curioso. Quando Jesus multiplicou os pães, sobrou. Não foi apenas o suficiente. Foi abundante. 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Isso mostra que o nosso Deus não trabalha com migalhas. Ele é um Deus de sobra, de fartura, de generosidade. Às vezes, estamos tão acostumados com a escassez, com a sobrevivência, que esquecemos que o nosso Pai é dono do ouro e da prata. Ele quer te ensinar a confiar nele não apenas para suprir o necessário, mas para experimentar a abundância da graça, da paz, da fé, da provisão e da presença dele. Deus não quer que você apenas se vire com o pouco. Ele quer que você viva com ele, que experimente milagres, que testemunhe o transbordar. Ele é o Deus da multiplicação, e onde Ele opera, a sobra glorifica o seu nome. Talvez o seu pouco não seja material. Talvez o seu pouco seja emocional. Você tem se sentido esgotado, sem forças, sem ânimo. Os dias têm sido pesados e o seu coração cansado. Mas até esse pouco Deus recebe. Até as lágrimas que ninguém vê, Ele recolhe. Até os pensamentos que você esconde, Ele conhece. Isaías 40:29 diz: Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja que palavra linda, multiplica. Não é apenas restaurar. É multiplicar. Se você está com pouco ânimo, pouca fé, pouca esperança, entregue isso a Deus hoje. Ele vai te renovar. Vai te levantar. Vai multiplicar o que resta em você. Porque mesmo quando você sente que está no fim, Deus ainda está começando. Em todo milagre, há um princípio invisível sendo revelado. No milagre da multiplicação, aprendemos que a gratidão antecede a multiplicação. Jesus não reclamou do pouco. Ele deu graças. Quantas vezes deixamos de ver milagres porque estamos focados no que falta e não no que temos? Jesus nos ensina a agradecer antes mesmo de ver a abundância. A gratidão é a chave que abre a porta da multiplicação. Antes do milagre, agradeça. Agradeça pela vida, pela força, pelo pão de hoje. Agradeça pelo pouco. Porque o coração grato atrai o mover de Deus. Comece a praticar isso hoje. Agradeça com fé. Diga: Senhor, eu te agradeço por tudo que tenho, mesmo que pareça pouco. Porque eu sei que nas tuas mãos, isso se tornará muito. Você pode estar se perguntando:
Mas como eu entrego o meu pouco a Deus? Como eu coloco nas mãos dele aquilo que eu sou e tenho? E a resposta é simples, mas poderosa, pela fé. Entregar a Deus é confiar. É descansar. É colocar nas mãos dele e não pegar de volta. É deixar de lado o medo, a dúvida, o controle, e dizer: Senhor, faça do teu jeito, no teu tempo. É como aquele menino, ele não ficou segurando os pães com medo de perder. Ele deu. Ele confiou. E viu o milagre acontecer. Você também pode viver isso. Hoje. Agora. Entregue. Confie. Descanse. Porque o pouco nas mãos de Deus é o suficiente para mudar tudo. Há algo especial quando decidimos parar de olhar para o tamanho do problema e começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. Os discípulos estavam preocupados com a multidão faminta. Eles viram o tamanho da necessidade. Mas Jesus viu o que havia disponível, e isso foi suficiente. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa entregar o que tem e confiar. Enquanto você olha para a escassez, Jesus olha para a oportunidade de um milagre. Talvez hoje você esteja cercado de impossibilidades. Mas o céu não se limita às circunstâncias da terra. Deus não depende de cenário favorável para agir. Ele cria caminhos onde não existem. Ele alimenta multidões com o que parece ser nada. Confie no olhar de Jesus. Ele enxerga além. Ele vê o invisível. E ele age no impossível. A história da multiplicação nos ensina outra lição preciosa. Deus usa o improvável. Quem poderia imaginar que um menino anônimo seria parte essencial de um milagre tão grande? Não era um rei, nem um sacerdote, nem um homem importante. Era um menino. Com um lanche. Mas com um coração disposto. É assim que Deus age. Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. Ele usa os humildes para revelar o seu poder. Ele transforma o improvável em protagonista do milagre. E você? Talvez se ache pequeno, invisível, despreparado. Mas aos olhos de Deus, você é instrumento de bênção. Ele pode te usar. Ele quer te usar. Não duvide do que Deus pode fazer por meio da sua vida. Basta estar disponível. Quantas vezes deixamos de viver milagres porque não acreditamos que aquilo que temos pode ser usado por Deus? Muitas pessoas esperam ter mais para começar a servir. Esperam ser mais fortes para começar a orar. Esperam ter mais tempo, mais conhecimento, mais recursos. Mas a fé verdadeira não espera o cenário ideal. A fé entrega o que tem agora. Se você tem 5 minutos de oração, ore. Se você tem uma palavra de consolo, fale. Se você tem um louvor no coração, cante. Deus multiplica cada pequena semente plantada com amor. Pare de esperar o momento perfeito. Comece com o que você tem. E o milagre vai acontecer no caminho. O milagre da multiplicação não terminou com a fartura. A Bíblia diz que Jesus mandou recolher o que sobrou. Nada foi desperdiçado. Isso nos mostra que Deus é generoso, mas também é cuidadoso. Ele não desperdiça o que nos dá. Ele valoriza o que sobrou. E isso é um ensinamento profundo. Quantas vezes você já se sentiu resto? Já sentiu que sobrou, que foi deixado de lado, que perdeu valor? Jesus manda guardar até os pedaços. Porque para ele, tudo tem propósito. Até os cacos da sua história. Até as dores que você acha que ninguém mais nota. Deus recolhe os pedaços e faz algo novo com eles. Ele não desperdiça suas lágrimas. Não despreza suas orações. Não ignora suas lutas. Com ele, nada é em vão. Nem mesmo aquilo que sobrou. Hoje, diante do pouco que você tem, eu te convido a olhar para o Deus que multiplica. Não para o tamanho do problema, nem para a escassez que te cerca. Olhe para aquele que é o dono do universo, o Criador do impossível, o Rei que transforma 5 pães e 2 peixinhos em uma festa de provisão e esperança. Lembre-se, o milagre não depende do tamanho do seu pouco, mas da grandeza do Deus a quem você entrega. Quando você oferece o pouco que tem, com um coração cheio de fé, Jesus multiplica. Ele transforma a fraqueza em força, limitação em abundância, escassez em transbordar. Não desista. Não permita que o desânimo apague a chama da esperança dentro de você. O mesmo Deus que alimentou multidões com tão pouco está contigo hoje, pronto para operar o sobrenatural na sua vida. Erga as mãos, entregue o pouco, e creia no impossível. Porque com Deus, o pouco é o começo de um milagre que ninguém poderá explicar.
Sua história está apenas começando. Confie e veja o agir de Deus. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like, para que assim possamos continuar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.